Se eu for comparar aqui a enzima M1 e a enzima M2, aqui, a KM1 e a enzima 2, cada uma delas vai ter uma constante de Michaelis. Aquela enzima que tem o menor valor de Km, ela indica o quê? Que ela tem uma maior afinidade pelo substrato. Por quê? Porque com uma menor concentração de substrato, ela consegue atingir a velocidade máxima da reação. Então, quanto menor a concentração do substrato aqui, maior vai ser a velocidade máxima. Por quê? Porque a equação de Michaelis, ela diz o quê? Que eu tenho, deixa eu me lembrar aqui o início, eu tenho a velocidade máxima vezes a concentração do substrato dividido pelo Km mais a concentração do substrato. Então, se eu tenho um baixo Km, eu vou ter uma alta velocidade. Se eu tenho um alto Km, eu vou ter uma baixa velocidade. É inversamente proporcional. Então, aquelas enzimas que tiverem um menor Km, isso indica que elas precisam de uma menor quantidade de substrato para atingir a velocidade máxima. Então, elas precisam de uma menor quantidade de substrato para atingir essa velocidade máxima. Então, elas vão ter uma maior afinidade. Então, Km baixo indica maior afinidade. Um Km alto indica uma menor afinidade. Tá bom? Então, o Km é esse indicativo de afinidade que a enzima vai ter pelo substrato. Tá? Não é um valor direto, é uma indicação, é uma tendência. Tá? Só que com isso eu posso comparar duas enzimas e eu posso dizer qual delas vai atingir a velocidade máxima mais rápido. Então ela não é um parâmetro direto da mesma forma quando eu calculo o K de uma reação química. Ela é um indicativo, mas permite que eu consiga burlar toda essa complexidade que se tem em determinar o K1, o K2, o K-1, o K-2 de uma reação enzimática. Eu posso substituir esses parâmetros por um valor de Km. Tá? Então essa foi a grande sacada desses dois pesquisadores, desses dois bioquímicos, né, que conseguiram, de uma forma gráfica e simplificada, e montando um experimento simples, determinar esse parâmetro de Km. A gente vai fazer uma prática, uma das nossas práticas de proteína, quando a gente retornar das atividades para as atividades presenciais, é determinar o valor de Km de uma enzima, de uma pectinase, de uma enzima que vocês utilizam na indústria enológica. Tá? Eu estou ainda pensando em como vou montar o trabalho, mas eu acho que eu consigo substituir os parâmetros que eu tenho por essa enzima. Tá? Agora a gente vai dar uma olhada na linearização da equação de Michaelis e Menten. Tá? Foi proposto por esses dois pesquisadores também, por esses dois bioquímicos aqui, que a equação de Michaelis e Menten, eles propuseram uma forma de linearizar essa equação. Tá? Por quê? Porque se a gente for trabalhar com uma curva hipérbole para determinar o V máximo de uma reação, em determinados casos a gente teria que aumentar muito essa concentração. Por quê? Porque essa tendência aqui tende ao infinito. E provavelmente elas dificilmente ela vai chegar num V máximo de uma forma gráfica, que a gente consiga determinar graficamente o V máximo. Então, para facilitar a identificação desses parâmetros, foi proposto a derivação dessa curva. Tá? E como é que foi feita essa derivação? Invertendo a equação de Michaelis e Menten. Então, eu tenho aqui a equação de Michaelis e Menten
eu tenho o V máximo, concentração do substrato, dividido por Km mais a concentração do substrato. Então, esses dois autores aqui propuseram uma equação inversa, que é uma derivação dessa equação de Michaelis e Menten. Eu não vou mostrar o processo de derivação, porque ele é um pouco longo, tá? Mas eles chegaram a uma curva linear. Então, eles transformaram essa hipérbole aqui numa equação linear. E como é uma equação linear, ela fica fácil para determinar os parâmetros que formam essa reta. Então, se a gente for comparar essa equação linearizada, a gente vai ver que o y dessa reação é o inverso da velocidade inicial. Então, esse fator, essa linha y aqui, corresponde ao inverso da velocidade inicial. O parâmetro b, que é o momento no qual a curva toca o eixo y, corresponde ao v máximo. Então, se eu for pegar essa equação dessa reta e eu for olhar a equação dessa reta de primeiro grau e identificar o b da equação, eu vou saber que o inverso dela corresponde ao v máximo. Então, eu consigo determinar qual é o v máximo da equação. Algo que eu não conseguiria fazer utilizando uma equação de hipérbole. Tá bom? Além disso, eu consigo determinar qual é o Km, né, da minha reação. Então, o Km seria o ponto no qual eu teria a minha equação ia tocar no eixo x. Né? Então, aqui seria o Km da reação. Seria o ponto no qual eu teria uma concentração de substrato que a reta toca ao eixo x, né? Por isso que esse valor também é negativo, né? Porque eu vou ter que transformar esse valor para um valor positivo, mas ele fica abaixo do zero, né? Então ele acaba sendo negativo. E o coeficiente angular da reação, o coeficiente angular da reação, a relação entre Km e V máximo, que é o ângulo da minha reta, ele ia determinar qual o valor de Km e V máximo. Então eu consigo determinar todos os parâmetros que são necessários para comparar uma enzima. Então, fazendo a linearização dessa reta, eu consigo determinar o Km, eu consigo determinar o V máximo, e eu consigo, então, comparar as duas enzimas.